Olá pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo da Master Tecnologia Industrial. Hoje a gente vai falar sobre a conexão elétrica de uma válvula solenoide pneumática. Tá? Aqui nós temos uma válvula 5 portas, 1, 2, 3, 4, 5 portas e 2 posições, uma válvula 5 duas vias. E a gente vai mostrar como fazer a ligação elétrica dessa válvula. Tá? É muito simples, tá? Então, lembrando aqui nós temos o corpo da válvula, aqui nós temos a área do piloto, nós não vamos entrar nesse detalhe explicando o piloto agora. Aqui nós temos a bobina elétrica, a bobina responsável por gerar o campo magnético que abre e fecha a válvula. E nós temos o terminal ou conector elétrico, onde vai os cabos para fornecer a energia e atuar a bobina, tá? Então, basicamente, um detalhezinho, essa válvula funciona tanto com bobina 24 volts, tanto com bobina de corrente contínua, como corrente alternada, é intercambiável. Aqui nós temos uma bobina 24 volts, DC 24 volts. Isso quer dizer que é uma bobina de 24 volts corrente contínua. Tá? Aqui nós temos uma bobina de 220 AC 220, que é uma bobina de 220 corrente alternada. Se eu quiser trocar uma pela outra, é muito simples, é só eu abrir esse parafuso aqui, trocar o conjunto bobina e conector elétrico, colocar a versão 220 volts AC e está prontinha. Ela vai funcionar normalmente. Um detalhe importante é o que? A bobina tem que ser, ela tem que fazer o par com o conector. Então esse conector aqui, por exemplo, está dizendo AC. Então esse terminal, o conector, eles tem que ser usado para bobinas de corrente alternada. Nós temos a bobina AC220 e o conector AC. No caso da bobina de corrente contínua, DC24, você vai ter um indicador no terminal dizendo que ela é um terminal ou conector DC, de corrente contínua, tá? Então, esse é importante. Quando você compra a válvula da gente, normalmente ela já vem com esse conjunto montado, ela já vem prontinho para a voltagem que você precisa, tá? Então, vamos mostrar agora como fazer a ligação elétrica. Vou mostrar o exemplo da bobina 24 volts, que é um pouquinho mais complicado, tá? Então, eu coloco aqui a bobina de novo e vou abrir esse parafuso aqui em cima, que é o parafuso que segura o terminal ou conector na bobina. Então aqui eu tirei o parafuso, eu removo o terminal ou conector, tá? Deixo esse parafuso de lado. Aí tem um espacinho aqui para você colocar a chave de fenda, levantar e separar a capinha do conector pro conector em si, tá? Então, como é que é feito? O importante aqui, a gente tem a indicação de que ele é DC, né? Esse terminal, essa bobina é corrente contínua e ela tem uma polarização. Tem um lado que é positivo e um lado que é negativo. Isso é muito importante na bobina de corrente contínua. Na bobina de corrente alternada, você não vai ter essa polarização. Por ser corrente alternada, você pode ligar o positivo e o negativo em qualquer um dos lados, não vai ter problema nenhum. Mas na bobina contínua, de corrente contínua, é importante fazer a polarização certa, tá? Então nós vamos ligar os cabos agora. Eu tenho uma fontezinha aqui de 24 volts. Eu vou ligar o cabinho vermelho no positivo e o preto no negativo, tá? Então o que a gente faz? A gente abre aqui a tampinha do prensa-cabo e passa os dois cabos primeiro pela tampinha, depois entrando na tampa do conector, tá? Então aqui estão os dois cabos e eu vou ligar então o positivo no positivo aqui. Vamos abrir os bonezinhos de conexão. Então, o positivo é o vermelho. Eu ligo aqui o vermelho no positivo. E o preto no negativo. Então, a gente coloca de novo a tampinha. E o prensa-cabo, se eu tiver o cabo apropriado com os dois fios juntos, eu vou conseguir prender, ele vai ficar bem presinho o cabo na tampinha. Mas está montado, agora é só colocar aqui o terminal na solenoide, na bobina, e está pronto. Prender o parafuso de novo. Tá
feita a montagem elétrica. Eu vou ligar a fonte agora, tá mandando 24 volts e a válvula está acionada. Uma coisa muito bacana da nossa bobina, a bobina e o terminal que a gente fornece, é que ele vem com indicador LED, tanto no terminal corrente contínua, que é esse, como no corrente alternada. E uma dica muito interessante para você saber se a polarização da válvula está certa, é que se a polarização estiver invertida, o LED não acende. A válvula pode até funcionar, mas o LED não vai acender, indicando que a polarização está errada. Por exemplo, se eu inverter aqui, vamos inverter aqui, ó, e colocar o preto virando positivo agora. Então eu ligo aqui, a válvula até ouço que a válvula aciona, mas o LED não acende mais, ou seja, isso me indica que eu troquei a polarização da válvula, da conexão. Então, o certo é você ligar com a polarização certa, positivo sendo o vermelho e negativo sendo o preto. Liga e a luzinha LED acende, tá? Então é isso, pessoal. Isso que é importante lembrar, a polarização da bobina de corrente contínua. Na bobina de corrente alternada você não tem esse problema. Eu posso abrir aqui a bobina de corrente alternada rapidamente, tirar o terminalzinho aqui dela. Vocês vão ver que nesse caso a bobina de corrente alternada não vai ter indicação do positivo e do negativo. O jeito de abrir é exatamente o mesmo, tem aqui uma ranhurinha, é só levantar. Então aqui está a indicação de que ele é um conector terminal AC. E aqui as duas conexões não tem polarização, você pode ligar de qualquer um dos dois lados, tá? Então uma última coisa que eu queria mostrar para vocês é que esse terminal ele pode ser montado com a saída dos cabos para esse lado, mas também para esse lado, tá? Então agora eu só desmontar aqui a capinha. Então eu tirei o parafuso, coloco aqui de lado e a gente inverte a tampinha, tá? Muito simples. Coloca de novo o parafuso. E aqui a gente tem a bobina também montada direitinho, só que com a saída para o outro lado, saída dos cabos para o outro lado e não para esse lado para dentro. Nosso vídeo de hoje, aqui você está vendo que ela está ligada com 24 volts e está saindo 131 miliamperes de corrente dessa bobina. É uma bobina de muito baixo consumo energético, tá? Bom, qualquer dúvida ou sugestão, pessoal, por favor, deixar aqui embaixo no nosso vídeo. E a gente, como vocês sabem, a gente fornece todo tipo de válvula, solenoide e componentes para automação pneumática. Tá bom, pessoal? Muito obrigado e até a próxima.